Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro. Hoje um Pod Carro muito legal aqui com meu amigo Rafael Abate. Esse cara já bateu roda comigo na Copa Shell HB20, quando era Copa Shell. Já bateu roda comigo em outros lugares e agora na Copa Truck. O cara é piloto de kart, corre de tudo, né? Vamos falar muito dele. Seja bem-vindo, Rafa Abate. Obrigado, Kleber. Um grande prazer estar aqui no podcast com você e vamos fazer um bate-papo bem bacana para o pessoal se aprofundar mais e conhecer mais sobre o automobilismo no Brasil. Pô, que legal. E o Abate, gente, é muito legal, para mim, né, é uma honra para mim recebê-lo aqui, porque é um cara que, quando eu comecei na HB20, né, que era meu primeiro campeonato de verdade ali, oficial de carros, né, cara, eu vi um cara que, um cara frio, o cara que era o seguinte, eu falava assim, eu ficava olhando o que ele fazia, né, que eu tava começando, né, então assim, o cara ia pra tomada de tempo, era uma volta, guardava o carro e pole, já era. Então assim, o nível de piloto que a gente tá recebendo aqui, e não sei se você sabia disso, mas você foi um grande professor pra mim na Copa HB20, porque era meu primeiro campeonato de tração dianteira que eu tava fazendo, e eu ficava olhando ali, até quando, acho que no segundo ou terceiro ano ali, que a gente começou a realmente bater roda, né? E eu falava, pô, tô batendo roda com o Abate, então eu ficava muito feliz, não sei se você sabia disso. Não sabia. Obrigado. Bom, eu sempre tento dar uns toques, né, para os pilotos que estão começando, acho que é muito grato, né? Eu tive muitos professores na minha carreira, então acho que é sempre bacana tá ajudando quem tá começando e dar umas dicas para evoluir. Legal, legal. É o mínimo que a gente pode fazer quando vai, né, aprofundando aí no automobilismo. Abate, vamos lá, vamos começar do começo. Abate, começou no automobilismo como? Como é que veio? Eu comecei a entrar nesse mundo quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Meu pai começou a correr de kart. Começou velho, né? Começou lá com uns 40 e poucos anos, e eu acompanhava ele em todas as corridas. Ele corria muito em Caraguatatuba, então a gente fazia uma viagem de família, ia eu, minha irmã, minha mãe, a gente pegava o jipinho, descia lá pra Caraguá, que legal. Passava repelente porque tinha muito borrachudo, e ficava lá na curva 1 assistindo meu pai competir. Ele ia muito bem, tava sempre ali entre os 3 primeiros. E o seu pai é muito gente boa, um abração aí pra ele, viu? Pro Flávio. E quando eu tinha uns 5 anos por aí, ele me colocou no colo dele. Assim, às vezes acabava a corrida lá em Caraguá, ele me colocava no colo e levava pra dar uma volta, né? Aí eu falo que o bichinho do vírus da adrenalina da velocidade me picou quando eu era muito novinho. 5 anos? E aí não saiu mais, Pô, que legal. E começou a andar já com quantos anos de kart? Então, lá na Granja, eles começaram a criar uma categoria que chamava ZF Júnior, que era um motor 2,5 HP, Honda, e tinha uns karts de aluguel para quem tava começando. Então tinha uma pistinha que era um Wood pneu. Então eu comecei lá na Granja? Na Granja Viana. Não lembro Isso disso. Foi em 96. Que agora tem uma pistinha de criança lá, né? Agora, mas antes não lembro. Isso foi em 96. Tinha uma pistinha que era um Wood lá no estacionamento. Eu comecei brincando ali, depois eu fui pra pista grande, fui evoluindo, e quando eu tinha 8 anos, meu pai me deu o primeiro kart, que era um ZF. E aí eu comecei a competir desde então, nunca tive um ano sem competir. Então eu já tenho uma carreira aí, acho que uns 26, 27 anos. E no kart, como é que foi essa carreira aí? Foi muito bacana, e acho que tem um diferencial para contar. Meu pai nunca investiu muito no kart. E eu acho que isso foi muito importante para minha evolução e crescimento. Então, vou dar um exemplo. A minha primeira corrida de kart foi nas 500 milhas de 98, que a categoria ZF Júnior, dos garotos de Elite 7 a 10 anos, competiam na abertura das 500 milhas. Então, tava lá Rubinho, Tony, todo mundo, e a gente na abertura. Então, imagina, já vi os caras top da época. E aí começou a chover. Meu pai não investia em nada, assim, não fazia nada de preparação, era o básico. Chegava lá, sentava, se vira. E aí começou a chover. E aí todos os pilotos compraram pneu de chuva e meu pai não, vai com esse pneu mesmo. Então assim, eu corri com pneu de seco e todo mundo de chuva. Mentira. Sério? Sério. Aí eu tava largando ali, acho que em penúltimo. Aí na largada todos os garotos viraram o volante. E eu, por que tá todo mundo no volante? Porque os mecânicos falaram, não, vira o volante pra você já sair e passar os caras. Só que, pô, sair com o volante virado, eu corria com roda, né? O roda sempre falava, não, o volante virado é pior, tem que deixar o mais reto possível pra andar pra frente. Então eu falei, não, vou largar reto. Eu larguei com o volante reto, eu passei todo mundo, fui pra segundo. Mas peraí, vamos lá. Essa condição, agora... largada parada e eu tô curioso. Foi minha primeira corrida isso. Choveu e parou. Não tava chovendo. Tava chovendo. Tava chovendo mesmo? Tava molhado. Eu tenho até uma foto, depois eu te mando. Porque eu falei, deve estar secando, vai criar um trilho ali. Tava molhado. E aí na largada eu pulei pra segundo,
Só que, putz, tava com o Pneu slick. pneu slick e todo mundo pneu de chuva. Aí o pessoal foi indo e acabei chegando em quinto, sexto e fiz um pódio. Bom pra caramba. Então foi legal pra caramba. Meu pai gostou tanto que eu fui bem. E aí pra corrida seguinte, que eram 2, ele comprou um pneu de chuva pra mim. E aí eu fiquei mais competitivo. Então acho que... Seu Fábio, né? Flávio. Flávio, ó, por favor, né, meu, ó. Que isso? Então assim, de um modo geral foi bacana porque eu vi muitos pilotos que os pais investiam tudo que tinham no kart. Como se aquilo fosse o ápice, né? E depois não tinha dinheiro para continuar a carreira. Sim. Então, com meu pai foi diferente. Ele sempre segurou muito dinheiro comigo, assim, investiu o básico, lógico, me dava oportunidade, mas não dava tudo, não se matava. Tinha garoto com 10 motores, o meu tinha um motor, um reserva e ia tocando a vida, sabe? Legal. Porque eu acho que assim, Abate, o que seu pai quis fazer, né? Não sei se foi consciente, mas eu acho que inconscientemente, se ele, né, não pensou em fazer isso, para você, te ajudou a te adaptar a qualquer situação, né? Porque eu, por exemplo, vim do kart rental. Então, para mim, meu, kart um não faz para direita, o outro não faz para esquerda, o outro não tem motor, o outro não tem freio, então tinha que me adaptar. E quando eu fiquei bom, quando eu comecei a chegar na frente com qualquer kart, seja qual for, nem que fosse só aqui, né? Me ajuda, me empurra. Então, é a mesma coisa para você, porque se ele te desse tudo, é aquele tal do piloto que a gente sabe, que a gente conhece bastante. Não, só ando desse jeito, só ando de um jeito que o carro é que tem que andar, não é ele, entendeu? Sim. Ele não se adapta ao carro, por isso que você manda bem em todas as categorias que você participa, porque você tem que se adaptar com aquilo que você tem, né? É isso aí. Então eu aprendi a evoluir tanto como piloto tecnicamente, a me virar e acertar com o que eu tinha, e também com patrocínios. Porque chegou uma hora que meu pai sempre, lógico, me ajudou no kart, no começo no Fórmula, mas chegou uma hora que era difícil manter. E no kart você tinha patrocínio? Não tinha patrocínio. Tá. Meu pai me ajudou. E você correu até quantos anos? Eu corri até os 15 anos. Depois, com 16, eu comecei no Fórmula. Já foi pro Fórmula? Fórmula, Legal. E ele conseguia uns patrocínios ou outro, mas depois pra frente, eu sempre fui tentando muito, né? Sempre captar patrocínio e tal, e fui evoluindo e fui conseguindo conquistar patrocinadores. Legal. E aí eu vejo que muitos pilotos talentosos na época, né? O pai sempre bancava, chegou uma hora que acabou o fôlego e parou. Só que o garoto não fez um trabalho comercial, que é tão importante quanto o técnico, e acabou tendo que parar a carreira. E quando você foi pro Fórmula, você já foi com algum patrocínio, alguma coisa Tinha ali? Um pouco de patrocínio, sim. Legal. E que Fórmula? A primeira categoria que eu corri chamava Fórmula São Paulo, que era um Fórmula Ford, uma categoria que tinha Interlagos, era muito bacana. Correu mais ou menos 16 carros. Não era os da Alpine, não, né? Não. Era um chassi Tech Speed, um motor AP 1.8. Caramba, chassi Tech Speed? Era muito rápido. Era uma cópia do Fórmula Ford, só que tinha asa, né? Tinha asa dianteira e traseira. A gente chegava a virar em Interlagos 42, 43. Porra, era muito rápido. Muito demais. Rápido demais. Hoje, pô, esses protótipozinho P3 para virar 42 ali, P2, P3, sofrem para virar. Sim. Então era rápido mesmo. Era. E aí, essa Fórmula São Paulo. São Paulo. Por que acabou? Porque assim, eu não ouvi nunca mais falar de chassi Tech Speed para Fórmula e virando rápido desse jeito. E tinha bastante piloto? Tinha bastante carro? Tinha, o primeiro ano tinha uns 16 carros, mais ou menos, 18 carros. Era bem competitivo. E como é que foi? Como é que você foi? Foi muito bem. Inclusive, eu fui terceiro no campeonato, só que assim, eu não tive a chance de ganhar porque eu tive muitas quebras. Então, de 10 etapas, eu quebrei 5. E mesmo assim, eu fui terceiro no campeonato. Boa. E dessas 5 que eu cheguei acho que 2 em primeiro e 3 em segundo. Então, todas que eu cheguei em primeiro ou segundo. Chegou bem, chegou no pódio. Desde lá, eu sempre fui muito bem. Até a gente fala da transição do piloto do kart para o carro. Tem pilotos que são muito rápidos no kart, vão para o carro e não conseguem desempenhar tão bem. É isso aí. Eu era um piloto bom no kart, mas eu acho que quando eu fui para o carro, eu desempenhei melhor do que comparando com o kart. Ah, legal. Então, acho que eu tinha uma boa adaptação. E tem o contrário também, muito piloto que é bom no kart, vai para o carro, não dá certo e vice-versa. E me diz uma coisa, e aí Fórmula, depois do Fórmula... Depois eu fiz Fórmula 3, Sul-Americana. Você foi para fora? A Sul-Americana ela é uma categoria no Brasil. Sim, né? no Brasil, mas você chegou aí para fora. Eu corri nos Estados Unidos depois a gente conta, mas vai lá. Então, e esse ano de Fórmula 3 foi o ano que eu mais aprendi na minha carreira, foi onde eu realmente evoluí, entendi muita coisa. Porque aí você já tá num brinquedo de gente grande. É um carro de Fórmula que é muito próximo a um Fórmula 1, então em curvas de baixo ele chega a ser mais rápido que um Fórmula 1, porque o entre-eixos é mais curto. Desculpa te cortar, mas você tinha ainda uma
uma esperança de ir rumo Fórmula 1? Já não tinha? Porque naquela época, hoje a gente já não acredita mais, né? Pro cara, se ele já não nascer programado para ir para Fórmula 1, não vai. Sim. Né? E ainda além de ter que ter muito talento, tem que ter muita grana. Então hoje a gente sabe como é que é. Mas naquela época a gente tinha esperança, né? Sim. Ainda, né? Já não tinha muito, não. Era bem difícil, mas eu tinha um grande amigo do meu pai, era o André Ribeiro. Então ele dava bastante orientação para mim. E como ele correu na Fórmula Indy, conhecia todo esse mercado. Sabia o caminho. Então eu tracei um caminho para os Estados Unidos. Então eu fiz a Fórmula 3 sul-americana e no ano seguinte eu corri na Fórmula 2000 nos Estados Unidos em 2010. E foi logo nesse ano que eles lançaram o programa Road to Indy, com as categorias de base, né? Então tinha a Fórmula 2000, a Mazda, a Indy Lights e a Fórmula Indy, para você fazer esse caminho e conhecer as pistas, as equipes e aí como é que foi no Fórmula 3 aqui e como é que foi no Fórmula 2000 lá? Então foi um ano muito bom, Fórmula 3, como eu falei, é um carro muito rápido. Acho que foi o carro mais rápido assim que eu já guiei. Era a Fórmula 3 mais rápida do mundo, que era o motor Berta, um motor argentino, com 270 cavalos mais ou menos, um carro de 450 quilos. Pra você ter ideia de aceleração, 0 a 100 em 2.3, por aí, um carro muito rápido. E aprendi muito, né? Tinha um bom engenheiro, tinha toda a equipe do Cesário que eu corri, então uma equipe que já tinha corrido na Europa, campeonatos. Boa. Então eu fiz uma base muito boa ali para entender telemetria, como guiar. E foi o carro mais difícil que eu guiei porque eu andava na categoria Light e era um câmbio H com Power Shift. Então você imagina que tinha, por exemplo, correr em Brasília, tinha que fazer uma curva de alta, fazia 240 por hora com o volante virado, passando de quarta para quinta com Power Shift. Assim, era muito difícil de fazer. Então força G, velocidade, câmbio pesado. Aí tinha que acertar o tempo do Power Shift com a marcha para não tirar o pé do acelerador, porque era um Power Shift manual, não era automático. Caramba, e quando você tem um câmbio sequencial, você coloca um botãozinho no câmbio e quando bate ele clica e automaticamente faz o Power Shift, você não precisa tirar o pé do acelerador para trocar a marcha. Só como é um câmbio H, não tem como você colocar um sensor. Então ele estava meio que naquela fase de adaptação. Então o Power Shift era na mão. Então, por isso que eu aprendi tanto, porque era um carro muito rápido e muito difícil Quando de você andou de kart, você chegou a andar de shifter? Andou alguma coisa de cambiar? Eu fiz algumas corridas de shifter, mas na época não tinha nenhum campeonato ainda. Tava começando o shifter. Não, só para saber, porque para pegar essa sua experiência, porque quem fez shifter, né, tá acostumado ali a cambiar, quando vai pro carro já tá mais acostumado, Sim. Né? Legal. E aí foi para a Fórmula 2000? Isso aí. E aí como é que foi lá? Foi muito legal, a gente acabou em 4º lugar o ano. Eu tinha uma performance muito boa, mas foi difícil porque eu fechei com a melhor equipe, que era a JDC, do John Church. Só que nesse mesmo ano entrou a Andretti, com 2 carros. E os carros deles eram voadores, assim, era uma construção de carro absurda, como se parecia um mini Fórmula Indy, sabe? Então era muito difícil bater os carros deles. Os caras estavam muito na frente. Muito na frente. E aí... Fórmula 2000, beleza. Aí você era Road to Indy, né? Que era para tentar ir para Fórmula Indy. Tinha uma sequência ali, tinha um caminho a fazer. Como é que foi? Aí você ficou, voltou, como é que foi? Então, chegou uma hora que eu não tinha mais patrocínio, o dólar começou a disparar naquela época, 2010. Então, assim, não lembro exatamente os números, mas era mais ou menos, tipo assim, eu comecei o campeonato, fechei o valor por, tipo, 1,80 o dólar. Quando eu tava no meio do ano, já tava, tipo, 2,40, 2,50. Então, assim, começou a disparar o dólar. O que você tinha de budget para a temporada dobrou. Sim, foi dobrando durante o ano. Então, foi bastante complicado. E a gente ser estrangeiro nos Estados Unidos ou na Europa é muito difícil de alguém dar credibilidade pra gente, né? Então, você imagina que aparece um cara X, sei lá, um país do México ou da Europa e quer correr, quer um patrocínio. Um patrocínio de lá. Né? Porque quando você ainda puxa, hoje em dia, né? Vou citar aqui, por exemplo, o Bortoleto, ele levou o BRB. Então, ele já saiu daqui com um banco do Brasil que falou, vamos acreditar nisso daí, entendeu? Aí fica mais fácil. Agora lá... É muito difícil. Aí é complicado. Então eu acabei voltando para o Brasil, o próprio André Ribeiro falou, vamos fazer um novo plano, para onde você quer chegar, o que você almeja? Então a gente almejou a Stock Car, e eu fiz um plano para chegar na Stock Car. Boa. E a categoria que estava correndo de base na época era a Mini Challenge. Então, eu já comecei a aprender os circuitos, como funcionava o fim de semana, conhecer as equipes. Então, comecei a me habituar e foi muito bem. Ganhei muitas corridas, fui vice-campeão. Legal. Foi maravilhoso o ano. Briguei pelo título e depois acabei fechando na Stock Light em 2013. E aí foi um ano de aprendizado, né? Porque andar em carro de turismo de verdade é outra coisa. Um protótipo com pneu largo. Então foi um ano de bastante adaptação para mim. Você fica numa posição muito distante da frente do carro. Um carro que tem que virar muito volante. Sim. E aí fui me adaptando.
Legal. E legal. em 2014 fui vice-campeão. Então foi um ano bem legal, porque eu assinei com a W2, que foi a equipe campeã do ano anterior, com o Fraga. E aí assinou eu e o Salas. A W2 hoje tá só na Light ou ela tá na Ela tá nas Stock, duas. né? É que ela virou Crown, né? Fez uma Crown. parceria. Tá. E foi um ano muito bom. A gente fez campeão e vice-campeão, eu e o Boa. Salas. E com isso me deu uma boa credibilidade para negociar com as equipes da Stock Car. Legal. E na época eu fechei com a Hot Car, Lembro. que era o do Amadeu. Sim. E aí fui estrear na Stock Car. E aí, como é que foi essa estreia? E como é que foi? Foi um ano um pouco difícil, né? A equipe... A Hot Car, não sei se eu tô errado, mas ela é uma equipe era uma de equipe entrada, pequena, né? Era uma equipe de entrada, Era uma equipe né? de entrada. Tá. Então era bastante difícil ter um resultado muito bom. Sim. Ainda mais eram 30 carros. E acho que foi a competição com Se certeza... eu não me engano, o Beto Monteiro correu na Hot Car dessa última vez, não foi? Alguma coisa assim? Ele teve uma participação dele, eu lembro alguma coisa de Hot Car. Enfim, mas só pra... Então, o Beto Monteiro, nessa época que eu corri, ele estava com a equipe dele, Cavaleiro, e eles faziam uma parceria. Então, eles estavam no mesmo galpão que a Hot Car. Então, era uma equipe irmã, Entendi, assim, sabe? entendi. Então, tem alguma coisa a ver Sim. agora que ele deve ter corrido, Isso. entendi. Então, tinha uma ligação bastante forte das duas equipes. E aí, estreou na Stock Car, que aí você chegou no seu... top, sim, no meu Você objetivo, falou né? assim, zerei a vida. Uhum. Zerei a vida. Cheguei na Stock Car, piloto Stock Car, acabou. Tá, como é que foi e como é que foi essa sua experiência na Stock Car e o que aconteceu para você não conseguir se manter lá ou se você quis sair, Sim. o que aconteceu? Bom, o ano foi de bastante aprendizado, porque você imagina, na época que eu corria, se eu não me engano, acho que tinham 7 pilotos que foram da Fórmula 1. Então, assim, tinha Pisonia, Zonta, Rubinho. Forte. Assim, era muito forte o grid. E não era igual hoje, né? Assim, vou falar uma coisa aqui que pode até soar polêmico. Hoje, os carros realmente estão muito nessa nova, inclusive... Até acabar essa última versão, e agora no começo eu vejo que ali realmente está contando muito o braço e a sorte da equipe ali de acertar o carro, etc e tal. Sim. Mas naquela época, me corrija se eu estiver errado, existia muito os caras... Não consigo falar de outra forma que não serem beneficiados os caras de mais nomes para ter carros melhores. Então, é que na verdade eu acho que não é ser beneficiado, mas é um conjunto, né? Então, assim, a equipe, o patrocinador mais top, ele quer um piloto com mais nome, então ele busca um piloto de Fórmula 1 e que tinha mais justamente uma equipe investimento. que tem mais orçamento. Então, assim, é um ciclo. Tá. É um ciclo. Sim. É um ciclo vicioso, porque... o que eu quero dizer hoje não tem tanto isso. Você vê lá Sim. pilotos que estão chegando e indo pra frente, né? E nessa época era muito difícil alguém entrar na Stock Car, porque era um orçamento muito alto, os farmacêuticos dominavam e essas equipes também dominavam, o Menha da Vida, Sim. o Mateis, eram as equipes que dominavam, e assim, era muito difícil de chegar nesse Era patamar. uma panela ali muito fechada e só esses caras ganhavam e ponto final, né? Sim. Então pra você foi uma época difícil. Sim, Por exemplo, se você chegasse hoje lá, talvez a história seria outra, né? pode ser. Então... Mas assim, foi um ano de muito aprendizado, principalmente porque era uma corrida com muita estratégia, com pit stop, algo que eu nunca tinha feito na minha carreira. Porque as categorias de Fórmula de base não tem pit stop. Sim. Então, para mim, foi bastante aprendizado. A gente tinha o push também, que era um diferencial da categoria na época, que nenhuma outra categoria tinha. Então, era um trabalho de push, aí tinha que guardar os pushes, fazer estratégia com push, com desgaste de pneu, pit stop, quantos pneus você ia trocar, porque era livre o pit stop. Você tinha que trocar pelo menos um pneu, mas se você ia trocar os 4, ia trocar um. Então, assim, envolvia muita estratégia da equipe. Até hoje, eu acho que ainda é assim, né? Ainda é. Você pode fazer como você preferir ali a estratégia. Que ano que foi? Foi 2015 e 16. 15 e 16. E você ficou na Hot Car os 2 anos? Fiquei os 2 anos. E fez ali o máximo que deu com o que tinha? Conseguimos um 4º lugar. Já. Boa. Eu fazia bastante top 10, assim, com estratégia e tal. Legal. A gente sempre tava ali no campeonato entre os 15, então assim, era bastante positivo. Você não tava lá para trás, você tava ali sempre do meio para constante. frente. Tá. E aí, andou esses 2 anos, realizou o sonho. O que você acha que foi determinante para você não... Porque tenho certeza que seu plano era, preciso pôr uma equipe melhor, né? O que você achou que faltou? Então, foram 2 coisas que fizeram eu sair da Stock Car. O orçamento estava aumentando muito, e como a equipe não tinha grandes resultados, era muito difícil fechar patrocínio. Sim. Então, de manter. Então, a própria Hot Car estava pedindo um aumento muito alto
de orçamento. E um grande amigo meu, Nicolas Costa, que fez as corridas de dupla comigo, porque eu corro com o Nicolas desde o kart. Ai, quando eu que tinha legal, 14, cara. 15 anos. Inclusive, é um cara que eu admiro pra caramba, assim, Sim. da forma que ele conduz as coisas que ele faz. É um puta piloto. Pra mim é um dos melhores que Eu também existem. acho. Tanto que ele entrou na Porsche lá, arregaçou e saiu fora. Até por isso que eu sempre chamei ele pra fazer. Sempre quando eu preciso de um piloto rápido e confiável pra indicar ou pra correr comigo, ele sempre é a minha primeira opção. Ô, Nicolas, tá convidado a vir aqui no Podcar pra gente bater um papo, viu? Tá super convidado. Sim. E aí ele correu muito na Europa, ele saiu do kart, ele foi campeão da Fórmula Futuro, na época no Brasil, em 2010. E aí ganhou o prêmio Scholarship para ir para a Europa, correr pela academia da Ferrari. E ele foi campeão de Abarth em 2012, se eu não me engano. Correu com o Vincenzo, que depois a gente correu de Lamborghini. Que era o Vincenzo Suspiri, que foi um piloto de Fórmula 1 e tem uma equipe de corrida. E assim, ele teve muito envolvimento com o automobilismo europeu, com essa academia da Ferrari e tudo mais. E depois, acho que em 2016, 17, o Vincenzo chamou ele para correr na Europa de Lamborghini. Campeonato italiano. E ele foi campeão em 2016. E ele falou, Rafa, eu queria que você corresse comigo o europeu no ano seguinte. Era o europeu e o mundial. Eu falei, acho que é uma ideia legal. E o orçamento era muito mais em conta. A equipe fez um preço muito bom. Porque assim, eu estar na Stock Car era um status muito grande para ir para a Europa também. Sim. E aí assim, eu tinha um orçamento um custo muito... Era mais barato que correr de Stock Light, por exemplo. Orçamento para correr de Lamborghini, Campeonato Europeu e Mundial. Lá fora, caramba. Então... E pro seu nome, acho que é muito bom, né? Muito bom. E aí, Mas você tinha a opção, por exemplo, de ficar aqui ainda na Stock Car ou não teria opção? Assim, você apareceu isso daí, você foi, mas ficou dividido ainda ou não? Então, a dificuldade, como eu comentei, as equipes estavam todas fechadas já com os pilotos patrocínios e não tinha muita equipe para fechar. Então você não teve opção. Não tinha muita opção. Aí a Hotcar pediu um preço muito alto para dar sequência e eu acabei indo para lá. Aí até no final de semana que eu tava correndo a última etapa da Stock Car em 2016, me ligou o Nicolas, consegui um teste pra você aqui em Valelunga e tal, pega um voo, vem pra cá. Daí eu já comprei o voo, segunda-feira, acabou acho que domingo, não lembro se eu peguei o voo domingo ou segunda, peguei o voo lá pra Roma e fiz um teste, meu primeiro teste de Lamborghini, fui super bem, andei ali muito próximo do tempo do Nicolas, que eu nem conhecia a pista, o carro, nada. Que legal. E fui super bem, a equipe ficou super otimista e a gente assinou pra correr naquele ano. Boa. Mas isso não rachando. Então, o Nicolas tinha que trazer uma parte do orçamento e eu também tinha que trazer uma parte. Mas não, assim, vocês racharam o carro? Esse era o plano. Tá. Mas não aconteceu. O Nicolas tinha que trazer uma parte do orçamento, ele não conseguiu. Ele tinha um patrocínio, deu para trás e não conseguiu. E aí ele me juntou com outro piloto que fez dupla com ele em 2016, que era um Yuki, um japonês, que era muito rápido. E tinha um orçamento. Eu lembro alguma coisa assim, tô puxando na minha memória, tô lembrando. E aí acabou que a equipe falou, você vai fazer dupla com o Yuki também, um super piloto. Não era o que eu queria correr com o Nicolas. Era uma Lamborghini vermelha? Não, era branca. Branca? Era, eu tô tentando puxar aqui, eu lembro de ver alguma coisa. E quando eu corri pela Hotcar, o patrocínio era da Bardal, eu conversei com o Dr. Roberto na época, que era o proprietário da empresa, e ele me apoiou também lá. Então, fechei um patrocínio, consegui levar o patrocínio para lá e levei alguns patrocínios e consegui correr o campeonato. E ficou um ano? Fiz um ano. E inclusive a gente foi vice-campeão mundial, a gente venceu a corrida final do mundial, porque a Lamborghini tem são 4 campeonatos no mundo. Você tem América, Europeu, Asiático e o dos Emirados Árabes. E a final mundial junta esses 4 campeonatos para correr junto. Então tinham 66 carros inscritos na corrida, pra você ter ideia do número de carros. Caramba, velho. Até tem uma foto muito bacana na reta de Imola, que foi a final. Então lotava a reta inteira, assim, com um monte de Lamborghini. Assim, Putz, que legal. E aí a gente venceu a corrida final. A gente ficou um ponto do título mundial. Sério, mano? Pô, e assim, legal. Foi um ano que eu aprendi demais. Porque é uma categoria... Correr na Europa é muito internacional. E você acha, Abate, que eu sempre falo que brasileiro não honra seus ídolos e muito menos aqueles que chegam lá, né? Os brasileiros que chegam lá são muito pouco comentados, vistos. Você acha que nessa época... Porque assim, a gente que é piloto, a gente fica sabendo e a gente acompanha, mas você acha que teve uma repercussão aqui no Brasil sobre isso ou não? Muito pouco. Pouco, né? Inclusive, quando o Nicolas foi correr na Porsche Cup, né? Eu até falei pro pessoal, gente, era piloto... Eu até dei uma introduzida para algumas pessoas, né? O Denner e tudo mais, falei sobre ele. Que ele ia correr e tudo mais. Porque eu indiquei ele para fazer o primeiro coach, né? Pro piloto que eu faço, Gustavo Fará. Que eu tinha uma corrida que batia com a Truck. E aí eu tinha que indicar um piloto para fazer no meu lugar, eu indiquei o Nicolas. Né?
E daí eu falei, pessoal, é um piloto muito rápido e tal. Acho que o pessoal não deu muita bola, mas é porque eu não conhecia, porque a gente só olha muito o Brasil, né? O Brasil é um país muito grande. Sim. Então a gente acaba olhando muito aqui e não enxerga lá fora. E antigamente não tinha muito mídia social, YouTube, então a gente não via muito o que acontecia do outro lado do planeta, né? Agora até que tem mais, assim, a gente tá mais globalizado. Então o pessoal não tinha noção do que legal, potencial, né? Não, e eu vejo o Nicolas, eu acompanho ele há algum tempo e eu vejo o quanto esse cara é vencedor. O cara, pô, ele não sei, além de pilotar muito, mas ele tem uma estrela, né? Mas o que foi legal que ele ficava muito na Europa dando suporte para a equipe, como se fosse um coach para a equipe, como um todo, porque a gente tinha, acho que eram 5 carros, mais ou menos. Então tinha pilotos amadores, tinha pilotos que era Pro-Am, que dividia o carro um profissional com amador, e ele dava sempre um suporte, e a corrida final ele conseguiu fazer uma dupla, então na final mundial ele correu também. Inclusive tem uma foto nossa no pódio, que ele ficou, se não me engano, em terceiro, eu ganhei a prova, então nós dois subimos no pódio. Só que para essa final mundial eu nunca tinha corrido em Imola, então foi um grande desafio para mim, como vencer essa corrida, eu nunca andei no autódromo, uma pista para mim eu acho que foi a mais difícil que eu já guiei. E ficou eu e o Nicolas 1 mês treinando lá na sede da equipe, tinha um simulador bem legal, todo dia a gente treinava, academia e simulador. Que legal. Você e o Nicolas. Eu e o Nicolas. E é legal essa amizade de legal vocês. Porque ele andava muito bem no circuito, então me ajudou muito a dar referência. Então no simulador a gente ficava puxando, né? Um baixava um tempo, outro baixava, ia baixando o tempo todo dia. Que legal, cara, que então legal. Foi uma grande evolução. Esse é o nível do piloto brasileiro aqui, Rafael Abate, que chegou lá e laminou os gringos. E nunca tinha andado em Imola, nunca tinha andado. Pô, muito legal, cara. Imola, o máximo que eu conheci foi lá a estátua do Senna, lá, e olhar onde ele bateu lá, né? Deixa eu te falar. E me diz uma coisa, antes da gente terminar o primeiro bloco aqui, e aí essa sua carreira ali, chegou na Lamborghini, acho que foi ali pra você, deve ter sido o auge, falou, pô, cheguei, né, cara, agora... E aí dali você ficou 2 anos... Por que não continuou? O que aconteceu? Bom... Até o que a gente falou no começo do programa, tem aquela questão de patriotismo. Então lá, por mais eu até tenha descendência italiana, mas era muito difícil fazer parte do time oficial da Lamborghini para tentar correr de GT3 pela própria fábrica. Eu participei do scholarship da fábrica também, de GT3. Pô, legal. Mas era bastante difícil, né? Sempre tinha uns pilotos já italianos, preferidos da casa, com muita amizade, desde a infância. Então era difícil dar sequência. Tipo Prost com Balestre. É uma coisa. E... eu tinha fechado para correr no ano seguinte numa outra equipe, com outro piloto, mas acabou que uma semana antes eles deram para trás, só que a gente já estava praticamente no meio de 2018, foi isso. E aí acabei que não deu certo e voltei pro Brasil, né? Eu estava trabalhando com meu pai e tal. E aí apareceu o Pablo, que ele, não sei se você conhece o Pablo, ele faz o coach pro Miguel Paludo. Não sei quem é, mas... Tá, inclusive, deixa eu te perguntar, o Nicolas continua ainda de coach, né? Que eu vi um vídeo dele lá na Porsche. Ele continua lá, continua, né? Sim. E por que ele parou de correr? Então, ele conseguiu fechar... Ele correu de Porsche Cup em 2023, foi campeão. E aí ele fechou com o patrocinador dele, a Prio, né? A Petro Rio, para correr o Mundial WEC pela McLaren. Mas aí parece que para esse ano trocou a pessoa de marketing e tal e não quis investir a grana no automobilismo. O cara, e aí desperdício ele ficar parado. Desperdício. Gente, vamos fazer um break comercial e já voltamos aqui com o Rafael Abate. Ele contou só a primeira, só para falar quem ele era. Agora nós vamos aprofundar aqui o que está acontecendo hoje na vida do piloto e voltamos logo após os comerciais. Valeu. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Pod Carro. Hoje o convidado é o Rafael Abate, Rafa Abate, ou conhecido como Abate, que é um pilotaço aí. E ó, ele trouxe aqui pra mim um bonezão, esse boné da Vega aqui, ó, autografado, bonitão. Você quer ganhar esse boné aqui? É o seguinte, você vai seguir o Rafa Abate, Abate com 2 Bs, né? Isso, Rafael com PH e Abate com 2 Bs. Isso, no Instagram. Vai seguir o Kleber Electric e vai seguir o Pod Carro. Coloca o pod com e-comercial que você acha mais fácil. E vai colocar lá 2 amigos. No comentário você vai lá e marca 2 amigos nos comentários. Pronto, você já tá participando e nós vamos sortear esse bonezão pra você aí na sequência, tá bom? Então,
lá no Instagram, tá? E no YouTube, gente, segue a gente, compartilha, comenta, clica no sininho, ajuda a gente aí a engajar. A gente tá na TV, mas a gente também tá no YouTube. E para achar no YouTube também, pode, com e-comercial, carro acha rapidinho, tá bom? Então, participe. Rafa Abate, vamos lá. E aí, cara, começa ali uma história que eu acompanhei de perto, né? Aí eu já estava presente aí, que foi a Copa HB20, que no começo era a Copa Shell. Começou como Copa Hyundai, Copa HB20. Copa HB20, depois foi Copa Shell Isso, HB20. A Shell foi em 2020. Isso. E hoje é Copa HB20 de novo, Copa Hyundai, sei lá. Agora o Shell não tá mais. Mas enfim. Ali eu via lá já um piloto que chegou... você chegou desde o primeiro ano? Sim. Desde o primeiro ano, tá. Eu lembro que o primeiro vencedor foi o Augusto, né, que foi o primeiro ganhador ali, e você já entrou direto na Pro, lógico. Sim, eu fiz a pole na primeira corrida em Campo Grande. Sim. E aí teve um piloto que me jogou pra fora, logo na largada. Eu acabei ficando pra trás, e o Diego ganhou, se não me engano, eu fui segundo ou terceiro. E daí na corrida seguinte eu venci também a prova e saí liderando o campeonato. Acho que empatado com o Diego, se eu não me engano. Com o Diego, né? Então, eu lembro do Diego Augusto ganhar, eu tava na Super, tava começando, só tinha 2 categorias, né? Então, tava começando ali eu lembro até que é muito peculiar, né? Que eu vim do kart, aí fui pro HB20, né? E aí tem uma foto minha que o carro tá, tipo, dando RL, assim. Os caras falaram, isso aí é carro, tração dianteira e pneu radial, velho. Isso é louco, não dá pra frear dentro assim, não, que o carro não para. Então, pra você ver o quanto eu precisava aprender, né? Mas logo me adaptei ali também e fui pra frente. E a gente fez muita amizade ali na HB20, Sim. né, cara? Então, o Diego Augusto virou um puta amigão. Aí, os meus concorrentes viraram muito amigos, que é o Viscardi, o Nino, enfim, tinha muitos pilotos ali, a gente tinha uma galera legal, e era um campeonato com uma vibe legal, não tinha uma vibe legal, sim, o HB20, sim. né? Como foi um campeonato que era novo na época, então era novo pra todo mundo, tinha muita gente começando também, então criou uma família, né? Então, e foi um campeonato muito que começou legal. com 20 carros, 20 pilotos, e foi crescendo, então foi formando uma família ao longo do tempo. E foi muito legal porque eu via os prós ajudando a gente lá pra, é assim, é assado, e enfim, não tinha tinha uma rivalidade muito grande, inclusive, mas não era tão, assim, entre os pilotos ali, não era aquela coisa ferrenha de um já não gostar do outro e tal. Lógico que depois o negócio não ficou muito assim, né? Depois o Ninguém negócio... tinha história ainda, né? Foi criando uma história pra começar a ter as inimizades. Exatamente. Todo mundo era amigo. Aí no começo todo mundo era amigo, aí depois como um coloca as asinhas de fora, já era, né? Então, mas vamos lá. E aí, Abate... Beleza, a primeira você acabou não sendo o primeiro vencedor da história da Copa, mas depois você deslanchou, né, já. E como é que foi isso? Como é que foi esse primeiro ano aí? Foi até um aprendizado da primeira corrida, porque eu sempre corri de Fórmula ou carros muito rápidos que não tinha muito contato. Eu nunca corri de turismo porta a porta, sabe? Sim. Turismo Sim. com tração dianteira e pneu radial. Que é muito E eu percebi parelho, que era muito... Tinha uns toquezinhos, né? É. Aí eu me encontrei ali e vi que tinha que ser um pouco mais agressivo ali nas ultrapassagens e usar um pouco mais a nossa lata ali pra competir. Tipo um kart indoor. E o pessoal andava mais ou menos igual um rental kart mesmo, porque parecia que não era caro, né, na hora que batia, né? Sim. Porque era muita bateção, né? Depois parou, hoje em dia tá bem mais tranquilo. Depois até inventaram o regulamento para se você perder um para-choque, você tem que parar no box para recolocar, porque começou ter muita batida e fizeram algumas se descaracterizasse o carro, tinha que parar, porque foi a única forma da galera não se bater. Sim. Porque era muito... porque como é parelho, né? Então o cara vinha de lado mesmo, dava uma portada e ia embora. E até inclusive contando um pouco da história, não era para eu ter entrado na HB20, porque na época, quando eu voltei pro Brasil, o Pablo Lopes me chamou para correr de Stock Light. Certo. E eu tava correndo de Stock Light com ele. E o meu pai fechou para correr no Salão do Automóvel de 2018. Ele foi lá, tava o Zebrinha e o Daniel Kellerman. E ele fechou com eles. Foi o primeiro piloto que assinou que falou, eu vou correr. Ele viu o carro, achou lindo e falou, vou correr. Que legal. Só que ele teve um problema de saúde e não pôde correr as primeiras 2 etapas. E ele falou, bom, vai no meu lugar porque já tá tudo certo. E aí eu fui lá e deu muito certo. Pô, que legal. Então não era pra você correr. Não era pra eu ter corrido. Olha, que legal, cara. E depois ele fez o tratamento e voltou, acho que se não me engano, na terceira etapa em Londrina, eu acho que foi. Mas a gente percebeu que ele não tinha o mesmo ritmo, né? Porque eu sou um piloto profissional, ele é um piloto amador. Sim.
E a gente viu que não tava batendo muito a não parceria, dava, porque sim. eu ganhava a corrida, daí invertia uns 6 primeiros e largava em sexto. E aí ele largava no meio dos profissionais. Então não dava muito certo. A gente acabou se separando depois no meio da temporada. No meio, já da primeira. No meio da primeira temporada. Aí o pessoal conseguiu um segundo carro e a gente se separou e continuou em 2 carros competindo. Eu lembro. Que, inclusive, era a minha empresa que adesivava os carros. Não sei se você lembra. Não lembro. Não lembra? Era a gente que adesivava todos os carros da HB20. Eu lembro que quando você separou, eu lembro até muito bem que o carro já era branco e eu tinha que fazer os detalhes da Vega em vermelho e tal. E eu que cuidava dessa parte aí. Então, vamos lá. E aí você separou e como é que foi esse primeiro ano? Bom, foi um ano muito bom. Ganhei várias provas, muitas disputas boas, foi bem bacana. E fui evoluindo. E aí a gente chegou na final em Interlagos e eu tive um imprevisto. Eu fui treinar de kart um fim de semana antes. E o mecânico não apertou direito o cubo da roda. E eu tava de shifter na aldeia, circuito inverso. Eu entrei na reta ali, de quarta marcha, e soltou o cubo. Aí eu dei um rodão e dei de frente no muro ali, no pneu. Quebrei o pulso. Pulso direito. Velho. Aí a gente falou, você tava competindo para ser campeão? Eu tava liderando o campeonato. Tava liderando? Tava liderando o campeonato. E era uma prova que teve algum incidente acho que de tempo, que choveu muito e não teve uma prova passada. Então ia ser uma etapa com 3 corridas. Então tinham 3 corridas no fim de semana, ia ter uma no sábado, acho que 2 no sábado e uma no domingo, era uma coisa assim. Eu falei, putz, vou ter 3 corridas ainda para decidir o campeonato com o braço quebrado, não sei se eu vou conseguir correr. Então eu fiz uma tala... E foi o braço direito? Foi o direito. Ainda de trocar a marcha ali. Mas acho que foi melhor. Se fosse esquerdo, talvez eu não teria conseguido correr. Porque você consegue segurava o volante, né? Aí eu fiz uma tala móvel, em vez de fazer gesso, eu fiz uma tala móvel moldada no meu braço. E aí pra correr eu tirava, porque senão não dá pra segurar no câmbio, né? E eu enfaixava o braço. Aí eu fui fazer o primeiro treino, né? Aí eu falei, não sei nem se vou conseguir treinar, vamos ver. Até tava com o Testa, que era bastante amigo na época, ele queria sempre pegar minha referência, que tava ajudando ele, que tava voltando, que eu corri de kart com ele, né? Aí ele tava voltando pra corrida. Eu falei, vou bem de boa aqui. Testinha tá lá até hoje. E eu nunca tinha andado em Interlagos, com aquele carro, com a HB20, porque foi a primeira corrida em Interlagos, foi a última. Aí eu falei, vou dar uma volta só pra ver. Eu dei uma volta, fiz primeiro tempo. Eu dei uma volta só, nunca tinha andado na pista com aquele carro. E aí depois só o Cardoso depois baixou o meu tempo no final do treino, mas assim, foi o primeiro tempo. Eu falei, bom, acho que dá pra correr. Aí eu praticamente não treinei, fiquei bem parado para não me desgastar. Não mexer o braço. E aí eu enfaixava o braço e trocava com o ombro, né, de marcha, ia guiando com o esquerdo. E aí foi dando certo. Aí teve um imprevistozinho na tomada, porque o pessoal colocou pastilha nova nos carros pro quali, para todo mundo. Só que imagina, acamar pastilha no quali. E o carro virava na primeira volta. Só que alguns pilotos colocaram no quarto treino que estavam de dupla. Então eles já acamaram no treino. E todos os pilotos que acamaram no treino tiveram vantagem. Foram os 3 primeiros dos rápidos. E eu larguei em quarto. Mas enfim, tava indo bem, tava ali acho que em terceiro na corrida e de repente entrou num vão no meu câmbio. E não entrava nenhuma marcha. Falei, perdi o campeonato, já era. Aí eu fui, puf, voltou. Eu já tava em 10º mais ou menos. Engatou de novo, eu fui. Falei, putz, perdi a corrida, mas vamos lá. Segue o jogo. Aí fui indo, tava em segundo já na corrida. Meu. Aí no final o Pedro Cardoso bateu com o... Não era o Favarin, era o Edgar que corria com o Favarin. O que corria com o... Eles foram terceiro no campeonato. Eu sei. Esqueci o nome dele. Que ele contratava o Favarin pra correr com ele. Sim. Não sei se era Edgar, esqueci o nome. E era o Paraguai, né? Eu sei quem que é, eu sei quem que é. E aí ele se bateu com o Pedro Cardoso. Acho que ele ficou, o Pedro Cardoso ficou e alguém tomou punição. Acho que ele tomou punição e eu ganhei a corrida. Então eu ganhei essa corrida e nesse momento fui campeão, antes da última. Certo. Então eu fui campeão por antecipação. Então, então assim, tava com o braço quebrado, eu câmbio tudo errado, e no final ganhei a corrida e eu ganhei o campeonato. E foi com então, fui o primeiro campeão da categoria, foi um pódio suado ali. Então, eu lembro, e aí eu falei, pô, o cara é muito bom, né, meu? Vou ficar de olho como é que é. E aí o segundo ano, aí, acho que nesse ano fui vice. Foi 2018, né? Que inclusive acho que é esse troféu aqui. Foi 19, foi o primeiro ano. Então você foi vice. Foi vice do Viscardi. Foi esse... Que, na verdade, tenho minhas ressalvas, né? Tudo bem, eles sabem muito bem, já conversei muito com o Viscardi. Falo, Viscardi, tudo bem, deixa pra lá isso aí, eu sou campeão pra mim, só pra mim, você fica campeão, eu sou vice, mas pra mim eu sou campeão. Porque teve um lance lá na primeira corrida que eles se inscreveram em dupla e o Ribéry correu as duas. Então eu guardei isso na manga até a última, E aí eu fui na CBA na última e falei,
Eles não poderiam, porque aqui eles se inscreveram em dupla, tal. Como já eu fui pensar nisso lá mais pro meio do campeonato, falei, puta, não adianta eu entrar agora, né? Vou deixar pra última. Aí deixei, até porque eu queria que ninguém soubesse ali pra ninguém manipular de alguma forma, né? Pra eu não ser campeão. E ali eu fui, falei com a CBA falou, não, você tá certo, entra com recurso no STJD lá que você vai ganhar. Você é campeão. Eu falei, puta, eu vou gastar um HB20 pra ser campeão, vou criar um puta desconforto, enfim. Eu falei, não, mas eu tô mostrando aqui. Ele falou, não, você tá certo, só que agora não tem o que fazer. Pasta de prova tá fechada, você tem que entrar. E aí eu não quis entrar e deixei pra lá, mas eu sou vice com gosto de campeão. Legal. E parabéns, inclusive, pelo campeonato, porque foi sua estreia, né? No Foi. Você corria de kart há pouco tempo, né? Não tinha muito tempo de kart. Não, eu comecei depois de velho, eu sempre falo que eu sou piloto atípico, comecei depois de velho. Mandei bem no kart ali, tudo que eu corri, né? Fui campeão brasileiro no primeiro ano que eu participei, enfim. Legal. E fui indo. E aí, foi loucura, eu saí do kart, corri, fiz uma etapa de Porsche, nunca tinha andado de carro, não sabia o que eu tava fazendo. Se eu fosse hoje, eu não andaria, porque se batesse ali eu tava ferrado. E aí já fui pra HB20. Então, pra mim foi muito bom, muito bom. Tava muito feliz com o vice-campeonato, nem entrei com recurso por conta disso. E aí no segundo ano, eu acho que eu já fui andar com você. No segundo ano. E ali o negócio já ficou apertado. Eu acho que, se não me engano, o campeão e vice migravam pra prova automaticamente. Aí eu fui pra lá, e aí o negócio já não foi tão... Conseguia ali, de vez em quando, tá entre os primeiros e tal, e eu via sempre você ali entre os primeiros, então eu ficava analisando, por isso que eu falei que você fazia uma tomada, dava uma volta, já guardava o carro, porque eu nunca, nem tinha passado pela minha cabeça que o carro viraria só na primeira volta, então não adiantava ficar andando, só que eu, como tinha pouca bagagem, eu tinha que ficar andando para pegar a hora, né, hora de voo, então... E eu fui analisando ali. Então, primeiro semestre do segundo ano, eu lembro que você deslanchou, né? Já no primeiro... Aí, acho que já não tinha muito... Com quem que você estava competindo? Eu acho que o Catucci não estava ainda. Eu acho que ele entrou esse ano com o Doriguel, se eu não me engano. Então, ele fazia prova de dupla com o Doriguel. Isso, mas você estava batendo roda ali na frente... Tinha um garoto da Shell também. Acho que foi o campeão. Diego Ramos. Diego Ramos, que aí já era Shell, aí no segundo ano já era Shell, e aí o carro dele apareceu muito, etc e tal, trouxeram esse piloto para fazer o primeiro ano, e ele foi campeão. Foi campeão. E você foi... Então, eu fui vice, mas eu teve um acidente que o teste, acho que foi nesse ano, que são tantas corridas que eu nem lembro mais, mas acho que ele me arrancou, e na última etapa eu tava liderando. Ah, não. Foi o Catucci que bateu em mim esse ano. Pô, já começou ali. Tava disputando eu e o Diego. E ele acabou batendo em mim no S do Senna. E aí eu fui pra trás, vim recuperando, mas cheguei em quinto. Ele acabou ganhando a corrida e ganhou o campeonato. Legal. Mas a gente tava ali na briga. Então, segundo ano, vice. E terceiro ano, você, como é que foi? Porque você fez 3 anos, né? Foi vice também, só que eu tinha a primeira etapa, eu peguei Covid. Foi logo no Covid. E eu não fiz a primeira etapa. Então eu perdi 2 provas logo de cara. Então já me atrapalhou. E aí eu lembro que no final desse terceiro ano, aí que foi legal, que foi pra mim, que tava eu, você, o Catucci, você e o Catucci com mais chance que eu, mas eu, você, o Catucci e o Testa. Sim. Eram 4 pilotos que estavam ali podiam ser campeões, né? E aí acabou ficando isso daí mesmo. Acho que ficou Catucci, você, eu e o Testa, alguma coisa assim. E aí, pra mim foi uma honra já estar ali, né, disputando com vocês ali para ser campeão e tal. E aí, mais uma vez, carro da Shell campeão aí na Copa HB20. Então, eu cheguei liderando o campeonato na última etapa e o Testa bateu em mim, me fechou na saída da oposta em Curitiba. E aí me deram bandeira preta. E pra mim, a culpa foi dele, porque ele que mudou a linha, né? Ele saiu da curva. Eu saí por dentro pra passar, mas ele fechou, enganchou, os dois bateram. E aí tomei uma preta. Entendi. Aí já atrapalhou. Depois eu recorri, ganhei e tudo mais. Mas assim, atrapalhou tudo. Mas assim, foi um ano muito bom e mesmo não. E eu lembro que foi ali coisa de 1 ponto. Era um ponto ali. Assim. Inclusive eu também fiquei bem perto ali também. Mas foi muito bom. Bom, isso foi Copa HB20. E aí foi pra Truck. Fui pra Truck. Aí você foi pra Truck, eu fiquei na HB20 ainda, e eu lembro que você foi pra Iveco. Fui pra Iveco. Iveco. E eu lembro você lá, né, a gente na HB20 ali, então, pô, nos intervalos da HB20 ali, pra nós, né, no caso, a gente olhava lá e tava o Abate lá, sofrendo, porque o primeiro ano você sofreu de Iveco. Então, até que foi bom.
Eu fiz pole e ganhei a primeira corrida. Mas era elite. Era elite, né? Era elite, mas... porque ninguém entra na Pro, né? Sim, dificilmente sim, alguém sim. entra na Pro. Só se for um piloto antigo. Até, inclusive, hoje, é como se fosse escola de samba ou É isso aí. Ou competição de futebol, né? Série A e B. Segunda divisão, é isso aí, pra subir. Pra você se acreditar pra subir, você tem que ser campeão ou vice da elite pra subir pra Pro. Legal, legal. E aí você tava na elite, assim, como a gente não entendia muito, então a gente olhava ali... Na elite você tava andando na frente. Tava andando bem. E aí na Pro ali você tava ali, Sim. né? Até porque o que acontece, né? A questão de entrar na elite, na truck, não é nem só por causa da sua habilidade como piloto. É uma adaptação ao caminhão, que assim, é um carro de corrida totalmente diferente, mas diferente. Também é conquistar um bom caminhão e desenvolver um bom caminhão. Porque cada caminhão é construído artesanalmente. Então não existe assim, você chegar e pegar um caminhão bala. Isso é muito raro, porque muito o caminhão difícil. Bom já está com um piloto que já corre, como os pilotos que sempre correram lá, já estão há 20 anos correndo na categoria. É isso aí. Então é uma adaptação e um desenvolvimento como piloto e do seu equipamento. Legal. Então não adianta chegar lá, sou o Hamilton e vou andar em P1, não. E eu vou te falar, desafio qualquer pilotaço aí que nunca andou de caminhão, chegar lá, andar e ganhar corrida ou andar bem, não vai conseguir. É realmente muito diferente de tudo que já aconteceu de automobilismo e eu vi isso na prática. Abate, e aí como é que foi esse primeiro ano aí? Eu tô fazendo uma linha do tempo aqui, porque nós vamos chegar aonde tem que chegar, mas eu quero entender toda essa linha do tempo. Sim. Bom, foi um ano de bastante aprendizado para mim. Então, você imagina, eu venho de carros de corrida que você tem que apertar o freio com a máxima pressão. A gente chama de fazer um trail braking, que você freia com o pico alto e vem tirando a pressão. Faz isso muito na Porsche, né? Você dá uma sapatada no freio e vai... Para ir modulando o freio. Isso. E na truck é ao contrário, porque ele é um freio a ar. Então, se você enfiar o pé de uma vez, ele tem um certo lag. Na hora que ele vem, ele entra a pressão de uma vez e não tem ABS. Então, bloqueia. Os pneus de uma tal forma. Você imagina 5 toneladas bloqueando o pneu. Os caras fazem muito isso na freada do radar, né? Isso. Então, esse foi o grande desafio. Também, na época, o câmbio que eu usava na Usual Racing, eu corri pela Iveco, era um câmbio ZF com caixa alta e baixa. Então, você imagina se adaptar com câmbio no botão misturado com câmbio H, com freio a ar, com radar, com emissões. Sua direção era muito leve, não? Minha direção era leve, mas tinha que virar muito. Tinha uma rotação muito alta. Tá. Então, assim, foi um ano de bastante adaptação e era o quarto caminhão da equipe. Não, terceiro caminhão da equipe. Então, não era um caminhão muito desenvolvido. Já tinha na época do Felipe Giafone, do Djalma, que eram caminhões bons, e o meu era um último caminhão que não era tão desenvolvido. Então, vim desenvolvendo e tudo mais e foi um pouco mais difícil. E como é que foi no final? No final, eu estava brigando pelo vice-campeonato, acabei fechando em terceiro. Furou meu pneu na última prova, num acidente que teve com o Fogaça, que ele voou em Goiânia, lembra? Eu passei de rascão ali. Lembro. E acabei furando meu pneu e me atrapalhou. Acabei parando no box e tal, daí larguei de último. Então, foi aquela loucura. Legal. Bom. E aí, cara, você continuou ainda na Iveco segundo ano? Não. Aí como é que foi? O Cirino tinha sido campeão com a SG, equipe que eu corro hoje, e fizeram um bom trabalho. E eu fui procurar uma equipe de ponta para ir para Pro. Na época, consegui migrar para Pro. E eu falei, putz, eu sou um piloto que eu vejo que eu tenho nível, mas o caminhão que eu tenho aqui nessa equipe não tá me dando... Não vai dar o que eu preciso na Pro. E a gente negociou e chegou numa boa negociação. A equipe ficou feliz em me receber e foi onde eu tô. Que legal. Hoje é onde eu tô hoje. Inclusive, na segunda prova, eu já fiz a pole na geral, na Pro, Interlagos. E foi um ano bem bacana, de bastante aprendizado. Mas aí a gente começou muito bem o campeonato, mas durante o ano as outras equipes evoluíram muito. A Iveco e a Volks evoluíram muito. Evoluíram bastante. E a gente acabou começando a ficar E eu lembro, pouco pra trás. E você acha mesmo, Abate, que assim, aí vamos começar a ir pro raciocínio aí, que hoje a última etapa, você ganhou a corrida, né, na geral, né, e você já tinha ganhado? Já tinha ganhado. Tá, aí nós vamos... Mas você hoje é o último piloto que ganhou na geral sim. da Copa Truck. Então, assim... Só que como é que foi a sua evolução? Ou você acha que faltava equipamento? Ou foi você mesmo? Como é que foi essa... Porque hoje, por exemplo, isso é até uma curiosidade minha mesmo, né? O meu equipamento, tô tentando... Primeiro... terminar a corrida. Demorou muito tempo para eu conseguir terminar a corrida com o equipamento. Agora a gente está evoluindo, o caminhão não quebra mais e a gente está evoluindo nos tempos. Agora a gente vai tentar evoluir realmente para se manter no pódio. Como é que foi para você? Foi uma evolução muito grande
tanto como piloto entendendo o que eu posso fazer para acertar o carro e melhorando o carro. Então, tudo evoluiu. O piloto evoluiu, né? Tanto tecnicamente como tocada, mas também como em compreensão do carro, como fazer ele ser mais rápido, como fazer ele ir mais rápido. E render, né? Isso. Durante, porque o caminhão também ele muda muito durante a corrida, né? O conjunto muda demais. E né? evoluiu o caminhão. Então, assim, prova a prova eu venho trabalhando, eu faço um relatório pós-prova com muitos detalhes para a equipe. Assim, eu ponho tudo, eu ponho full. Aí ela vê o que ela consegue ir fazendo para ir melhorando corrida a corrida. Que legal. Então, assim, é um trabalho... etapa por etapa. E você acha que assim, hoje, eu tenho essa sensação, não sei se você tem a mesma sensação, que hoje a truck, apesar de ser um caminhão, a corrida, é o mais raiz de corrida mesmo que pode se ter, né? Porque realmente são corridas de montadoras, de várias equipes de várias marcas correndo ali de caminhão no mesmo segundo. E você tem que desenvolver mesmo, né? Não é aquele negócio de... É muito desenvolvimento. Mesmo dentro da mesma equipe, eu acho que você deve ter isso, né? Desenvolvimentos diferentes. Sim. Enfim. Eu até falo que assim, eu comparo que a Truck é a categoria mais parecida que tem com a Fórmula 1, onde as equipes fazem o desenvolvimento. Porque cada equipe constrói o seu caminhão. Então, cada equipe tem que ter toda a compreensão de como construir um caminhão de forma que ele fique rápido e que tenha uma estabilidade e segurança para não quebrar. Sim. Então, assim, não E aí, lógico que, assim, para mim, né, que sou uma equipe que tem 2 caminhões, vocês têm 7? 7 caminhões. Então, isso que eu queria entender. Um vai bem, põe nos outros, passa para os outros, vocês compartilham informações ali da equipe? Sim. Como é que é isso? Sim, a gente tenta sempre que possível, quando acha uma boa atualização, ir passando para os outros. Mas cada caminhão foi construído de um jeito. Então, às vezes não dá para fazer a mesma coisa no outro. Né? Caminhão é diferente. E cada piloto vai regulando da sua forma. Então, por exemplo, eu tenho um redutor no volante que já veio do Cirino, que pilotava meu caminhão. Tá do mesmo padrão. Então, eu viro muito pouco o volante. Só que ele é muito pesado, é uma pedra. O ombro sai morto. E aí tem pilotos que já acham muito pesado e não gostam. Ele prefere com muita volta. Então, assim, não necessariamente o que é bom para mim vai ser bom para o outro. Entendi. Então, a gente tem que ir se adaptando com o que a gente tem. Então, não existe e vocês assim... compartilham um board ali? Sim, a gente compartilha a telemetria, um board que está usando de amortecedor. Agora, câmbio, relação ali de diferencial, vocês usam geralmente parecidos? Então, também, só que, por exemplo, a equipe, imagina, por ser 7 caminhões, eles não têm 7 relações, imagina, para ter de cada degrau. Então, às vezes tenta para você vai esse, para você então vai eles têm que priorizar quem está na frente do campeonato. Putz, tem uma relação que vai ser a melhor para essa etapa. E aí vai fazer. Então, por exemplo, quem está disputando, esse pega a prioridade, aí os outros vai com os outros. Então, por exemplo, a relação que eu usei em Tarumã era uma relação que o meu caminhão não tinha para o meu caminhão. Foi feita, só que assim, tem que mandar numa empresa específica, construir, demora alguns meses. Então, não é uma coisa que você vai na loja, compra e põe no seu caminhão. E hoje no seu caminhão lá, porque eu sei assim, que tem um Claudio Honor, que é muito bom, né? Que, inclusive, um abraço para ele aí, um cara muito legal. Um abração para toda a equipe, inclusive, da SG, que os caras são muito bons e são muito gente boas também. Quem que cuida do seu caminhão? Quem que cuida do... Porque eu sei que lá tem lá um chefe geral, e como é que funciona isso? Como é que é a hierarquia ali? E quem cuida do seu? Eu vou até falar de modo geral da nossa equipe da SG. Eu enxergo hoje como a equipe no Brasil, falando de todo o automobilismo, que está mais, como posso dizer, equiparada com uma empresa. Porque as equipes hoje, no Brasil, eu vejo que é muito racing, né? Sim. Então é só o racing, mas não tem a parte empresarial, organizacional. Tanto é que chama ASG porque é ambiental, social e governança. Então ela pensa no todo. Então a gente faz desde ações sociais até muitas ativações com clientes e a parte racing, né? Da corrida. Então a gente tem o Rodrigo, que ele é o CEO da equipe, faz todo o gerenciamento com pilotos, patrocinadores, tudo que vai fazer, que vai fechar. A gente passa tudo o que aconteceu no final de semana para ele, faz um relatório para ele, e aí ele passa, por exemplo, para o Claudio Honor, que é o chefe a parte racing. Da parte racing de oficina é o Claudio Honor. Então, ele é o segundo ponto. Legal. E dele vai distribuir para os chefes de cada caminhão. Então, cada caminhão tem o seu mecânico-chefe, o meu é o Renan, por exemplo, que é o meu mecânico-chefe, e na etapa vai ter um ajudante que vai estar trabalhando com ele. Legal. E dentro disso, a gente também tem um engenheiro. Então, a gente tem ali 3, 4 engenheiros na equipe e tem os líderes. E esses engenheiros, como é que... É isso que eu queria saber.
algum da Mercedes? É todos de vocês mesmo? Como é que a Mercedes participa? Então, esse é um grande diferencial da categoria, que a gente tem o trabalho dos engenheiros de motor. Porque qualquer outra categoria que você corre é travado, a central do motor. Então, por exemplo, Stock Car, vou comparar, tem uma central padrão, um parâmetro que é igual em todos os caminhões, todos os carros de corrida. Sim. O nosso não, cada equipe tem o seu desenvolvedor. Então, no caso, a gente tem uma parceria com a Mercedes, então o Lucas que faz a parte de setup, de telemetria para o motor. Sim. Então, a gente tem telemetria do módulo do motor e também da parte técnica, né? Então, o Matheus, por exemplo, é meu engenheiro, ele e o Alexandre fazem como engenheiro de telemetria e tudo mais. Legal. Estamos chegando perto do fim, eu quero te fazer uma pergunta que é a última aí, eu queria que você... Qual é a sensação, né, hoje, você que passou por tantas coisas, falamos da sua carreira toda, enfim, passou pela Lamborghini, etc e tal, hoje tá correndo de caminhão, qual é a sua sensação? É ali mesmo que você quer ficar? Qual é o seu objetivo final? Você agora, qual foi a sua sensação agora que você chegou no topo ali da Copa Truck? Hoje você é o líder? Você é o líder do campeonato. E qual a sua sensação? É isso que você queria? Era isso que você imaginava? Sim. Tem algum sonho ainda fora da Truck? Conta aí e se quiser já até aproveitar para agradecer a galera, mandar seu recado. Legal. Bom, alguns anos atrás eu nunca me imaginava correndo de caminhão e foi uma grande surpresa o que eu sinto hoje, o que eu enxergo hoje da categoria. No Brasil, a gente não tem outros modais, então o único modal que a gente tem para o transporte no Brasil são as rodovias. Então todas as empresas, o segmento rodoviário de pesados é muito forte no Brasil. Sim. Isso agrega muito valor para a corrida, porque são grandes empresas que estão envolvidas, grandes corporações. Sim. Então isso traz muita força para o negócio. Então hoje a Truck é a maior categoria do Brasil e eu tenho muito orgulho de estar sendo o líder do campeonato, estar numa ótima equipe. E é o que eu sempre falo para os pilotos, né? Eles perguntam, onde você quer chegar? O que você acha que é legal? Qual categoria que você mais gostou? Eu falo, o melhor de tudo é você estar bem com você mesmo, bem com uma equipe bem reconhecido. Bem reconhecido, uma equipe que te dá o suporte, que te escuta, que tem performance, com bons patrocinadores. Com a visibilidade que, para mim, desculpa Stock Car, mas para mim é mais que Stock Car em visibilidade. Público, visibilidade. É que a Stock Car ficou muito famosa na época da Globo, e não tinha outras categorias tão grandes, né? Então, a gente tem um bom reconhecimento dos patrocinadores, então tá com bons parceiros, com um negócio saudável, né? Com rentabilidade. Tá num campeonato com uma boa audiência, uma boa TV, com todo mundo com boa notoriedade. Então, assim, onde eu vou, todo mundo fala, pô, Rafael, veio a última corrida, parabéns. Então, putz, o quanto é gostoso, né, meu? E o call que faz um puta de um faz show, a diferença. Né, cara? Que faz a diferença, o cara sério, comprometido. Então, eu vejo que hoje eu tô no topo do automobilismo do Brasil e gostaria de me manter lá o quanto eu puder, estando com esses fatores bem feitos, né? Numa equipe competitiva, eu estando bem comigo mesmo, competitivo, com bons patrocinadores e manter isso. Um sonho que eu gostaria de correr o Mundial de Turismo, né? O WEC. Que legal. Acho que é uma coisa que eu sempre gostei de carro que de não GT. Não impede. Não muda nada. Né? Mas aí, se eu fosse correr um campeonato desse, eu teria que abrir mão da Truck, né? Então é difícil. Então, mas quem sabe uma corrida eu acho que o primeiro, vai um sonho de cada vez. Primeiro campeão da Truck, depois... sim. E eu espero um dia estar batendo roda com você lá na frente, que eu cito, né, até acho que sou mais velho que você, não sou mais velho que você, mas nós somos a nova geração da Copa Truck, né? Então... É até uma comparação que eu falo de mim no grid, né? Se você pegar os 8 primeiros do campeonato da Pro, não tem nenhum cara que não foi campeão. Acho que só o Danilo Dirani, mas também já corre lá, acho que mais de 15 anos. Então são todos pilotos muito tradicionais. Então é muito difícil um piloto de fora dessa casca conseguir quebrar. Que legal, então, parabéns. Fico muito feliz por esse rompimento. Parabéns. Sucesso, obrigado. Te vejo na Pro em breve. Eu vou pra Pro logo. Galera, não esqueçam de participar, sigam aí, compartilhem, marquem duas pessoas, 2 amigos aí nos comentários para ganhar o bonezão do Rafa Bate. Obrigado, Rafa. Brigadão mesmo. Tamo junto e até o próximo Pod Carro. Valeu.